Olá, seja bem-vindo à primeira live do ano, a primeira live aqui do meu canal, do canal Escola Urias, a live que nesse ano de 2020, eu vou chamar as minhas lives, eu vou fazer um sistema diferente de lives, um sistema novo e mais legal de lives, em que eu vou dar lives toda semana e o nome da minha aula, o nome da minha live vai ser a Evolua 3 em 30. Por que Evolua 3 em 30? A minha ideia é que assistindo a minha live, estudando essa aula, todas essas aulas que eu vou dar gratuitamente aqui no meu canal, 2 vezes por semana, esse é o plano, você vai evoluir 3 meses em 30 minutos de aula, aproximadamente 30 minutos de aula, e você vai evoluir a sua carreira 3 meses pelos conhecimentos que você vai ter sobre jurisprudência, sobre doutrina, sobre estratégia de carreira, sobre erros na hora de conquistar clientes, sobre novidades da legislação. Você vai, então, evoluir a sua carreira assistindo essa live, eu garanto isso para você. Então, aí você pode perguntar, mas, professor Urias, você quer dizer que se eu assistir todas as suas lives durante um mês, eu vou evoluir, assim, praticamente um ano na minha carreira? Exatamente isso que eu quero dizer, porque se você assistir e acompanhar todas as minhas lives que eu vou dar aqui no meu canal, eu te garanto que você vai evoluir em conhecimentos, evoluir na sua capacitação para melhorar a sua prática profissional, certo? Então, vamos lá. Hoje, então, a primeira live do ano, essa live dessa terça-feira, o dia 14 de janeiro de 2020, a gente vai falar sobre as últimas decisões do TST que são importantes. É uma aula TST na sua mesa. Então, é uma aula TST na sua mesa. Nessa aula TST na sua mesa, nós vamos... Nessa aula TST na sua mesa, nós vamos tratar de 2 decisões do TST lá do final do ano passado, né? Porque esse ano ainda não houveram decisões, mas 2 decisões do TST do final do ano passado que são muito importantes, são muito interessantes e que você tem que conhecer, certo? Quais são essas 2 decisões? Em primeiro lugar, é essa decisão aqui, tá? Que é eu vou colocar aqui na tela, mas é 1337, dígito 36, 2015. Essa decisão é muito interessante pelo seguinte, quer ver? Imagine o seguinte, imagine que você está em uma audiência e que você está, por exemplo, pela reclamada e você pede para ouvir o depoimento pessoal do reclamante. Ou o contrário, você está pelo reclamante e você pede para ouvir o depoimento pessoal da reclamada. Ou uma testemunha, mas esse caso aqui foi depoimento pessoal. E aí e o juiz indefere o seu pedido. O juiz nega, ele diz, doutor, não vou ouvir depoimento pessoal. Certo? O que você faz e o juiz pode fazer isso, não pode? O que você deve agir? Qual deve ser a sua ação nesse momento? Esse foi exatamente esse caso aqui, que chegou ao TST. Um caso exatamente como esse, tá? E o que aconteceu aqui? A empresa pediu o depoimento pessoal do reclamante, nesse caso aqui. Isso vai em primeira instância, na audiência. E o juiz simplesmente recusou e não deu motivo, não justificou, não fundamentou a sua decisão. Ele simplesmente recusou ao artigo do depoimento e disse que não ia ouvir nem o depoimento do reclamante, nem o depoimento da reclamada. Ele não deu uma fundamentação, certo? E aí o que aconteceu? A empresa, ela protestou e fez registrar o protesto na ata da audiência, dizendo que tinha protestado contra esse indeferimento do pedido dela, ok? Isso é muito importante, porque isso permitiu com que, em recurso ordinário, ela recorresse contra essa decisão do juiz. Ela, então, impugnou essa decisão do juiz e pediu o quê? O que se pede num caso desse? Se pede a nulidade do processo, de todos os atos, desde desse ato nulo. Com base em que os advogados aí da reclamada, no caso, pediram nulidade? Principalmente no princípio do contraditório da ampla defesa, ok? Você tem um direito processual de utilizar os meios de prova. Esse foi o argumento, mas o TRT, o Tribunal Regional, no caso desse processo aqui, ele julgou improcedente esse pedido. Então, ele não declarou a nulidade. E a empresa, então, recorreu ao TST, que foi quando o TST julgou isso no final do ano passado.
E o fato é que o TST alterou a decisão, declarando nula essa decisão do juiz, sem fundamento, ok? Olha só que interessante. Então, ó, olha só qual é o título aqui da ementa da decisão. Nulidade do processo por cerceamento de defesa, dispensa do depoimento do reclamante, impossibilidade de eventual confissão, direito constitucional dos litigantes de utilização de todos os meios de prova legalmente previstos. Ok? Então ele diz, ó, a reclamada, tanto reclamada quanto reclamante, tem o direito de tentar obter a confissão da outra parte. Olha só que interessante isso que foi colocado. Ela tem o direito de tentar a confissão, por quê? Porque as partes têm o direito de utilizar todos os meios de prova ao seu dispor para chegar para interferir na convicção do juiz. Elas têm direito, então, de utilizar todos os meios de prova. E, então, isso significa que, de acordo com o TST nesse caso, isso significa que o juiz não teria aí a liberdade de indeferir esses depoimentos pessoais, né? A reclamada requereu o depoimento pessoal, o juiz não teria a liberdade de indeferir, a não ser que ele justificasse e fundamentasse com um fundamento razoável. E ele nem fundamentou, certo? E aí tem alguns parâmetros interessantes, porque quando a reclamada recorreu na primeira vez, o TRT ele negou, né, ele julgou improcedente o pedido com base em qual fundamento? Com base no fundamento de que julgou improcedente o pedido com base no fundamento de que o depoimento das partes na CLT, está lá no 848 da CLT, ele prevê o depoimento das partes por iniciativa do juiz e não a requerimento. Então, isso seria um motivo aí para o juiz ter o direito de recusar. Mas o fato é que o que o TST decidiu? O sistema do processo trabalhista ele é híbrido. Ele não é regulado só pela CLT, ele é regulado também pelo CPC. E o CPC prevê o depoimento pessoal como um dos meios de prova. E, portanto, ele é resguardado pelo princípio do contraditório da ampla defesa. Certo? Então, isso significa, portanto, que as partes, de acordo com esse entendimento de que é um sistema híbrido, o sistema do processo trabalhista, as partes têm o direito de tentar obter a confissão da outra parte. Então, se você, advogado, está numa audiência e requer ao juiz o depoimento pessoal da outra parte, seja se você esteja pelo reclamante, seja que se você estiver pelo reclamado, você tem o direito de obter esse depoimento pessoal. Isso é o que o TST entendeu. E o TST, então, olha só, ele entendeu que, nesse caso, então, a decisão do juiz de recusar, indeferir a testemunha era nula e anulou o processo, determinando que o processo retornasse a vara, né, ao primeiro grau, para que se realizasse uma nova audiência. Isso muitos anos depois, imagina só. Então é isso que aconteceu aqui nesse caso, um dos casos mais importantes que o TST decidiu no final do ano passado, muito importante, muito interessante que você tenha ele em mente, que você saiba como utilizar ele para a sua prática aí, ficar atento a isso quando você estiver fazendo audiência, entender que o TST protege essa prerrogativa das partes, né, que somos nós, advogados, que levamos a cabo essa prerrogativa. Então, o TST acabou de decidir em favor dessa prerrogativa das partes, ele acabou de decidir que o juiz é obrigado a ouvir testemunhas e as partes se o advogado requerer. Se a parte, né, por meio do advogado requerer. Então, não se esqueça disso. Você esteja pelo reclamante, esteja pela reclamada. Se você requerer ao juiz a oitiva do depoimento da parte contrária ou a oitiva de uma testemunha, o TST acabou de dizer que o juiz não tem a liberdade de te impedir disso, de recusar isso, a não ser que ele justifique. Tá? A não ser que ele justifique que alguma coisa é razoável, certo?
Então, muito interessante essa decisão do TST aí, interessante e importante para você, interessante e importante para a gente. Então, essa é a primeira, e tem uma outra, como eu disse, eu sempre seleciono duas decisões, as duas últimas decisões mais importantes do TST. Eu faço isso toda semana, e às vezes eu gravo, né, às vezes eu gravo a aula, às vezes não, mas eu faço isso, essa análise toda semana. Então, uma das duas decisões mais importantes do TST da semana passada, no caso do final do ano passado, né, porque a gente estava em recesso, é essa, e tem uma outra também muito interessante, que é essa outra aqui, ó, número 578, dígito 73/2015, tá? Esse é o número da decisão. E o fato é que essa decisão aqui também é muito interessante. Imagina o seguinte, imagina que você trabalha para reclamante e chega no seu escritório um cliente que diz que ele foi dispensado e ele entende que ele foi desrespeitado na hora da dispensa. Ele entende que ele foi desrespeitado. Por exemplo, eu trabalhava tantos anos na empresa, sempre prestei meu serviço com muita dedicação e eles me ofenderam na hora da dispensa. Eles fizeram algo assim que me ofendeu na minha dignidade. O que você faria num caso desse? Eu, com a experiência que eu tenho, eu acho que seria um caso que eu não tenho certeza, eu ficaria em dúvida sobre o que fazer. Porque é um fato que existe, né, a responsabilidade civil, né, por danos morais ou extrapatrimoniais, como está na CLT hoje. E existe a ofensa, a indenização por danos morais e tal. Mas na prática é um pouco difícil a gente conseguir indenizações relacionadas a coisas que acontecem, né, nesse tipo de situação. É difícil de comprovar, é difícil de o juiz se convencer de que é algo realmente grave, fora do ordinário, né, e tal. Então é um pouco complicado, mas foi exatamente isso que aconteceu nesse caso aqui. É um caso especial, mas o fato é que o TST confirmou uma indenização de R$50 mil que foi dada em segunda instância, e o TST confirmou essa indenização por ofensa à dignidade do empregado no ato da dispensa, tá? Vou dar mais detalhes sobre o caso aqui. O que aconteceu? Era um caso especial, por quê? É um caso que a gente não vê todo dia, que é um professor universitário, um professor, no caso aqui é o TRT de São Paulo, capital, TRT da segunda região, e é um professor da PUC de São Paulo, que trabalhou lá por 32 anos. E o que aconteceu foi que, acho que, se não me engano, no ano de 2014, ele foi dispensado. E ele foi, assim, ele não sabia que ele ia ser dispensado, e ele foi dispensado por telegrama. Isso está na ementa, inclusive, né? Dispensa por telegrama. Simplesmente ele trabalhava há 32 anos lá, e de acordo com o que foi analisado aqui pelo Tribunal Regional, ele tinha uma conduta perfeita, não tinha nenhuma falta não faltava, ele não tinha nada que tinha acontecido de grave durante esses 32 anos de trabalho. Aparentemente era um bom professor na faculdade, e a faculdade simplesmente enviou um telegrama para ele dizendo que ele tinha sido dispensado. Isso foi em dezembro de 2000, se eu não me engano, de 2014, mas foi no mês de dezembro. Num belo mês de dezembro, chegou esse telegrama dizendo que ele tinha sido dispensado. E ele entendeu que houve uma ofensa à dignidade, né, dele, ele entendeu que ele foi desrespeitado, que o trabalho dele durante esses 32 anos foi desrespeitado, procurou um advogado, e o fato é que o advogado fez um pedido de indenização, fez outros pedidos também, dizendo que tinha um procedimento interno e tal, mas isso foi improcedente. Mas o fato é que, com relação à indenização por danos morais, em primeira instância ele perdeu, esse pedido foi improcedente de indenização por danos morais. Em razão disso, foi improcedente em primeira instância, então ele não teve indenização, mas ele recorreu, e o TRT da segunda região, o regional, reformou a decisão para dizer que sim, ele tinha direito a uma indenização, que houve sim dano moral indenizável nesse caso,
e que ele tinha direito a uma indenização e fixou a indenização em R$50 mil. E aí a empresa, que no caso é a PUC de São Paulo, a PUC é a universidade, né? Ela recorreu ao TST e perdeu, tá? O TST manteve a decisão nesse caso aqui. Olha só algumas razões, né, que foram usadas para fundamentar aí a decisão do TST. O contrato de trabalho perdurou por mais de 32 anos e a empresa, ao dispensar ele por meio de um telegrama, ela ultrapassou os limites do poder diretivo do empregador. Então, o empregador tem o poder de dispensar, ele não precisa justificar a dispensa, né? Ele tem o poder diretivo, dentro do poder diretivo dele existe o poder de dispensar, entre muitos outros poderes, existe o poder de dispensar, ele pode, mas ele tem limites. E um dos limites é justamente ao respeito à dignidade humana, né? Então, importante, então foi significativo aqui para o TST o fato de que ele foi dispensado por um simples telegrama depois de 32 anos, com excelente reputação da empresa e sem qualquer falta ou advertência apta a manchar sua vida profissional. Isso foi colocado na decisão. E aí, então, o tratamento que a empresa deu não foi apenas deselegante, mas ele foi, na verdade, despótico, né? E ele extrapolou os limites de tolerância, certo? E aí o TST trouxe como fundamento principal o artigo 170 lá da Constituição, que estabelece os princípios da atividade econômica, né? E ele coloca lá que entre os princípios da atividade econômica estão a valorização do trabalho humano, a existência digna, de acordo com justiça social, e a função social da propriedade. São os incisos 1, 2 e 3 lá do artigo 170. Então, o TST trouxe esses artigos para dizer assim, olha, a empresa, então, a atividade econômica da empresa, ela tem que respeitar esses princípios, certo? E aí entendeu que, no caso, em razão dessas circunstâncias especiais, né, uma dispensa por telegrama de alguém que trabalhou por 32 anos, né, né, tinha uma reputação na empresa muito boa e tal. Se isso que a empresa fez, que a universidade fez, ela ultrapassou os limites do direito potestativo do empregador de dispensar. Então, se ultrapassou esses limites e ofendeu um bem jurídico relevante, no caso a dignidade desse professor, a dignidade dele de trabalhador, então a empresa deveria pagar uma indenização. Então o TST confirmou isso e manteve a indenização no valor de R$50 mil, certo? Muito interessante essa decisão. Ela tem uma relevância prática para a gente. Se você trabalha com reclamante, vale a pena então ficar atento a esse tipo de coisa. Eu sei que acontece às vezes do empregado trazer um tipo de comentário como esse, olha, eu fui dispensado e eu fui na dispensa e eles me trataram mal, eles foram grossos comigo, não sei, eles me ofenderam, ou algo assim. Então, dano moral na dispensa, né? Pode ser que você use essa decisão aqui para fundamentar um pedido de indenização por dano moral. Claro que se aconteceu algo relevante mesmo, né? Senão você vai estar, se for algo cotidiano, né? Não. Mas se acontecer algo relevante, não deixe de fazer um pedido de indenização num caso como esse, porque ele pode realmente, como o TST entendeu aqui, é um pedido que tem fundamento se as circunstâncias forem realmente excepcionais e justificarem aí uma indenização, ok? E se você atua por reclamada, principalmente no consultivo você tem que prestar atenção para esse tipo de situação. E é muito importante quem estuda consultivo, e principalmente a gente está falando muito de compliance, né, hoje em dia, um dos momentos que a empresa tem que prestar atenção na conduta dela é justamente a dispensa. Praticar uma dispensa, né, ter um procedimento de dispensa que respeite o trabalhador é importante, e no caso aqui é tão importante que fez essa empresa aqui perder R$50 mil de indenização num processo trabalhista, certo? Ok? Então é isso. Pessoal,
o pessoal que está presente aí, que está ao vivo, eu agradeço pela presença de vocês, espero que vocês tenham aprendido e gostado. E todo mundo que vai assistir essa aula aqui gravada, que vai ficar aí no canal, e eu espero que vocês gostem também. E estejam comigo sempre agora, terça-feira, aproximadamente às 8h15. Eu vou estar sempre ao vivo para dar a aula Evolua 3 em 30, certo? Então, beleza. Bom dia para vocês. Até mais.